Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o prazer de começar uma Mente Aberta para lá de especial, porque a gente tem o prazer de receber aqui, depois de um tempo, o nosso professor, mestre em educação. Ele é advogado, ele é filósofo e é um amigo nosso aqui da Módulo FM, o Simão Pedro de Lima. Simão, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Leide. Muito obrigado pelo convite. Não faz um tempo, não, faz muito tempo. Então, né? Tem um tempinho bom, né? Eu diria que eu estive aqui num programa semelhante a esse no ano passado. Eu acho que é isso mesmo. Então é uma alegria estar aqui para te rever, né? Aqui na Módulo, né? Muito bom, parabéns. Simão, é sempre bacana conversar com você. Você faz muitas reflexões e a gente está aí na véspera do Natal. E aí eu gosto sempre eu leio seus textos todos que você publica nas redes sociais, eu acompanho nos grupos as pessoas republicarem as suas reflexões. Qual que é a sua reflexão para esse Natal, assim, que você gostaria de compartilhar? Porque eu sei que tem aquela pessoal, mas tem aquela também coletiva que você sempre faz, né? As suas intrusões aí, as suas reflexões, seus pensamentos sobre o momento. Sobre o Natal, o que você tem a dizer? Veja, o Natal, ele é uma festa religiosa de um segmento, né, do cristianismo, mas ele se transformou numa cultura que foi além dos limites religiosos. O que eu quero dizer com isso? Mesmo os não religiosos, mesmo os ateus, se envolvem no clima natalino. Não comemoram os ateus o nascimento de Jesus, não comemoram os não religiosos o nascimento de Jesus, não comemoram as outras religiões fora do cristianismo o nascimento de Jesus, mas se envolveram num clima que transforma até o ambiente num clima de bom ânimo. Fim de ano é cansaço, mas o Natal ele é aquele refrigério do cansaço, é aquele clima que está nublado e você acha que o dia está claro, que está chuvoso e você acha que o sol está ali forte. Você vê a claridade. O que é isso? É a somatória dos pensamentos sendo exalados. É como uma grande consciência coletiva. As pessoas estão abertas para reconciliar, estão abertas para parabenizar, estão abertas para receber cumprimentos, para cumprimentar, e isso cria uma aura coletiva, cria um clima e a gente se envolve com esse clima. Então o que eu espero para o Natal? Que nos envolvamos com o clima do Natal, que sintamos esse ambiente, esse clima, porque esse sentir vai significar para quem não tirou férias. Ou seja, vai continuar trabalhando, mas há uma leveza. Para perceber a força de um pensamento coletivo. E é isso que acontece nesse período. As pessoas dizem assim, gente, entra dezembro, parece que mudam as coisas. As coisas não mudam, são as pessoas que mudam. Temporariamente, mas mudam. Elas se desarmam. Elas não querem o digladio. As pessoas querem respirar um ar. E isso se transforma toda a atmosfera. Toda a atmosfera que eu quero dizer é a atmosfera mental. Então é muito comum você ver nessa época as pessoas mais abertas. Elas dão um bom dia com mais bom dia, né? Sorriem com mais verdade no sorriso. Esse é o clima de Natal. Que, percebe, não é religioso, é comportamental. Não tem o clima ritualístico. Mas veja, uma praça enfeitada com elementos religiosos, os ateus vão, os materialistas vão, porque criou-se o clima. Então, o Natal ele é muito mais do que um elemento religioso. Ele se transformou num feito antropológico. E se a gente percebe isso, é um momento que a gente tem para recarregar as baterias com o carro andando. Você consegue recarregar tudo sem precisar parar para isso. Ah, mas tem um apelo comercial. Isso é detalhe.
Porque a pessoa, quando vai no comércio comprar o presente, não é para comprar o presente, é para presentear alguém. Então dá clima também. Então tudo isso, veja, vem as confraternizações. O que é confraternizar? Unir como família. Frater quer dizer família. Então confraternizar é tornar família. Confraternização, por exemplo, da equipe da Módulo. Ela está aqui todos os dias, 360 dias por ano, 65 dias por ano, está aqui. Mas aquele momento da confraternização, ele é diferente. Pode fazer a mesma festa para comemorar o aniversário da Leide. Mas a confraternização do final do ano, ela é diferente. A energia, então, né? Isso é que é o clima natalino que eu estou tentando mostrar. É isso que a gente precisa se embeber. Então, se a gente aproveita isso, apesar de muitos apesares, o Natal é bom. Por quê? Porque há um clima coletivo convidativo. É como se nós escutássemos a musiquinha do Natal sem que ela cantasse, que ela fosse cantada. Fica aqui, fica aquele clima. Tem algumas lembranças tristes, porque o familiar que não está mais, tem. Mas essa lembrança triste, ela fica, não é pelo Natal, é pela ausência do familiar, que vai ser todos os dias. Mas aquele clima do Natal, ele ameniza. Eu queria que estivesse aqui, que ele esteja bem onde estiver. Vem a segunda frase. Então, isso aqui é o Natal, mais do que o elemento religioso contemplativo. É um elemento religioso, mas ele é mais do que contemplativo. Ele é mais do que um culto, que é uma missa. Ele é uma genuflexão para a vida. É você se ajoelhar para a vida. Então, não há como resistir ao Natal. Então, o que eu desejo? Não resistamos ao Natal. Nos embebamos desse clima. E deixemos os apesares para depois. Mas agora, não. Esse é o clima natalino. Vez ou outra, Samuel, eu sempre escuto alguém falando assim, eu não gosto dessa época do ano, eu não me sinto feliz, eu não entro no clima de Natal. Eu escuto isso e eu fico pensando assim, nossa, mas a pessoa pensando só, né? A pessoa tá deixando de aproveitar um momento tão bacana, né? O que você tem que falar para essas pessoas? São as pessoas que estão fechadas o ano inteiro. Apenas o Natal permite que ela fale. Mas são pessoas que estão fechadas o ano inteiro. São pessoas que não gostam do dia de hoje. Não gostarão do dia de amanhã. Não gostaram do dia de ontem. São pessoas que não entenderam a dinâmica da vida. São pessoas que esperam da vida alguma coisa e não percebem que a vida não dá. A vida devolve. A vida tem efeito devolutivo. A vida devolve para nós o que nós damos para ela. Nossa, isso é muito sério o que você está falando. Veja, se eu sou uma pessoa disposta, a vida se disponibiliza. Se eu sou uma pessoa aberta para a vida se abre para ser vivida. Então a vida só devolve. Nós não podemos tributar à vida aquilo que não compete a ela. Embora a gente tenha, assim, músicas legaisinhas, né, que falam desse sentido, do tipo, deixa a vida me levar, vou deixar a vida me levar, mas isso nunca será a realidade. Porque a vida ela é o reflexo do jeito que nós queremos viver. Então as pessoas que são fechadas, a vida não se abre. As pessoas que lamentam, a vida devolve as situações para lamentações. As pessoas que pregam para si mesmas o desânimo, a vida não se anima para ser vivida. As pessoas que são refratárias ao bom, ao belo, ao sucesso, nada vai conseguir com isso. Por quê? Eu estou colocando as paredes e essas paredes não estão deixando que eu entenda o conjunto da vida. Então as pessoas dizem assim, a vida nunca me deu nada. E nunca vai dar. Como não deu para ninguém. Fulano foi agraciado por Deus. Não, Deus não agracia ninguém, porque se ele agraciar alguém e deixar outro, Deus não é Deus. Seria injusto, porque né? fere o princípio da equidade, da justiça de Deus. Então não pode dizer, foi Deus que me deu. Não. A oportunidade ele deu para todos.
Alguém soube lidar com aquilo, outro não. Então essas pessoas que utilizam essas ideias são pessoas que não perceberam que estão nebulosas por dentro. E não perceberam que essa nebulosidade não faz bem a elas. É como se a pessoa andasse com a nuvem, né, Simão? É aquele... chuvosa, assim. Uma nuvenzinha com chuva e trovoadas ali. E quer tributar isso a épocas. E por que a épocas? Porque as outras pessoas estão bem e eu não estou. A pessoa que se fecha, ela é um tanto egoísta. A pessoa que diz, eu não gosto dessa época, ela está dizendo, eu não gosto que os outros fiquem alegres. Porque eu não estou, eu não fico. Mas é porque o Natal sempre... Eu tive uma vida difícil, eu nunca ganhei um presente de Natal. Mas agora você pode se dar o presente. Mas a minha história de vida não foi boa. Tá, passado é imutável. É conhecido e imutável. Futuro é desconhecido e imutável. A partir das minhas disposições. Então, se eu não faço essas percepções, não tenho essas percepções e não faço esses exercícios, eu vou continuar dizendo, detesto o Natal, detesto o Dia das Mães, detesto aniversário. Detesto o aniversário. Na verdade, ela não detesta, ela não se encaixa. Porque não se encaixou consigo. Ela não está bem consigo. E é preciso que isso seja observado. Então, eu não preciso aplaudir a alegria alheia, mas eu posso aproveitar aquele clima da alegria alheia e dizer, eu vou aproveitar esse clima e vou desenvolver também em mim um pouco de alegria. Então, a pessoa frustrada, o que é uma pessoa frustrada? É a pessoa que desistiu da continuidade das tentativas. Por quê? Porque não quer mudar o jeito de fazer. A frustração continuada é porque as atitudes continuadas, ou seja, eu não mudei a atitude, eu não vou mudar o resultado. Então eu fico frustrado, mas nunca tentei fazer de forma diferente. Essa pessoa que diz, não gosto do Natal, não gosto dessa época, não gosto... Se ela fizer um exercício de, por que eu não gosto? Por causa disso. E se eu resolver essas causas? Mudaram as consequências, eu vou passar a gostar. Por que não fazer o exercício? É como comida criança. Tem criança que não gosta daquilo que nunca comeu. Simplesmente ela decidiu não gostar, fala, não gosto. E tem criança que fala assim, mãe, eu gosto disso. Ou seja, não teve a experiência, não entendeu a experiência. Então, se eu tive natais ruins, não foram os natais, foram aqueles momentos. Que agora o Natal desse ano não é igual ao do ano passado, ele é outro momento. E o que está acontecendo? Sou a mesma pessoa, eu não me transformei em outra pessoa. Nossa, e a gente, um ano, é tanta oportunidade para a gente se transformar, né? Todos os dias. O ser humano, ele é um ser em constante mudança e avesso à mudança. Avesso a uma lei natural. A lei natural é que há alternância nas coisas, há mudanças, há impermanências. Veja, nós mesmos, nós que eu digo, eu e você, temos uma amizade de longa data, há épocas que nós nos encontramos com frequência. Sim. E há épocas que nós não nos encontramos. Há épocas que nós, por exemplo, saímos para jantar toda sexta-feira, todo sábado, e há épocas que fica 6 meses. Sim. Veja, são alternâncias. Motivos outros surgiram. Mas a amizade continua a mesma, né? Aí que a gente tem que perceber. Eu li as circunstâncias não nos permitiram estar juntos, mas quando as circunstâncias permitirem, estaremos. E não vou lamentar o não ter estado antes. Mas a gente não consegue enxergar e a gente transfere para o Natal a data, a circunstância passada. Eu vejo também, Simão, que a pessoa culpa
o exterior, ela não olha para o interior, né? Eu quero te pedir um rápido intervalo aqui, e eu vi uma reflexão esses dias de uma psicóloga falando sobre as cadeiras vazias no Natal, que são aquelas pessoas que já partiram, né? Então eu queria um comentário seu sobre essa questão das cadeiras vazias no Natal. A gente volta um minuto. Mente aberta. Mente aberta. Olá para você que acompanha o Mente Aberta aqui na Módulo FM. A gente recebe hoje o professor, advogado, administrador, filósofo Simão Pedro de Lima, que está conversando com a gente aqui sobre esse período tão relevante em nossas vidas que a gente vive pelo menos uma vez a cada ano, quando Deus permite, né, Simão? Simão, a questão das cadeiras vazias no Natal. A gente está falando das pessoas que lamentam, que não gostam, e você já deu aqui uma ampla explicação. Bem interessante, mas as cadeiras vazias, que é uma coisa que a gente não pode mudar, mas pode ressignificar, pode reinterpretar a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um amigo. Veja, qual a melhor maneira de honrar aquela pessoa que não está mais conosco, que faleceu? É ter uma conduta, ter uma forma de viver plena, trazendo na memória o contributo que essas pessoas deram para que eu tivesse essa vida plena. Ou seja, honrar um pai, a mãe, é justamente perceber que eu sou o fruto deles e enquanto podia conviver com eles, eu convivi. E agora eu os tenho pelo exemplo e pela forma que me educaram. E aí não há mais vazio, porque eles preenchem o elemento da minha personalidade. Eu não tenho a presença física, mas eu tenho a presença emocional e mental dessas pessoas, desses seres que contribuíram. O irmão, o filho, marido, esposa, pai, mãe. A ausência é da pessoa, a ausência não é da vida dessa pessoa, porque a vida dela está na minha. A minha história se confunde com as histórias dessas pessoas. Então, estamos vivos nesse mundo emocional. Gostaríamos de tê-los no mundo presencial, mas não é possível. Mas eles estarão no meu mundo sentimental, no meu mundo emocional, no meu mundo mental. Não no meu mundo psicológico, no meu mundo mental, que é muito profundo. Então a cadeira não estará vazia. Ela não estará ocupada, mas ela não está vazia, porque ela está cheia das histórias. Ela está cheia da memória, ela está cheia daquilo que representa a pessoa para mim. Então ela não está vazia, ela não está ocupada. Eu tenho ali, quando eu olho para a cadeira e era o meu pai que sentava ali, eu estou com toda a história dele ali na minha frente. Eu estou com tudo que ele representa para mim. Então eu estou com ele. Não preciso ser religioso para isso. Agora, se eu caminho para o campo religioso, aí mais ainda. Ele está comigo. Porque no mundo religioso não há separação, há duas dimensões de um todo. Eu estou nessa, ele está na outra. Mas a outra dimensão não é lugar, a outra dimensão é dimensão, ou seja, eu estou aqui e ele está aqui, só com uma dimensão totalmente distinta. É como um espelho. A imagem no espelho, ela está onde? No lugar nenhum. E em todo lugar, ou seja, ela é reflexo. Se eu coloco o dedo no espelho, eu não estou tocando no meu dedo, no outro dedo, eu estou tocando em mim mesmo, ou seja, é uma outra dimensão que não está ocupando. Se eu tirar o espelho e puser de lá, então eu passei para lá. Não, é só reflexo. Então o mundo da transcendência religiosa, ele não ocupa um lugar, ele ocupa uma dimensão. E essa dimensão pode ser justamente aqui, comigo. Quase que justapostos, só que são lugares distintos. Mas, Simão, é preciso um tempo para que a pessoa entenda o que você está falando? Tudo é tempo. Os nossos antigos, o que eles diziam? O tempo é o senhor da razão. Vamos lá. Teve fisicamente um filósofo chamado Mircea Eliade. E ele escreveu um texto
chamado O Mito do Eterno Retorno. E ele mostra que nós somos seres que, querendo ou não, criamos rituais. E precisamos sempre trazer esses rituais para nos lembrarmos de fatos. Por exemplo, Natal. Todo ano existe o Natal. Qual a finalidade disso? Mito do eterno retorno. Eu não posso ter o fato de Jesus nascendo, mas eu posso ter a memória de Jesus nascendo. Então, todos os anos, eu tenho a comemoração. Ele só nasceu uma vez. Mas já tem 2024 anos de relembrar, de retornar, de trazer de volta. Então, vejamos o outro lado agora. Uma pessoa faleceu. Nós temos o ano, ele sempre se repete, né? Nós sempre voltando ao 1º de janeiro. Chegou no final do ano, 31 de dezembro. Qual que é o primeiro dia? O que é o dia? 1º de janeiro. Chegou 1º de janeiro. Então, o próprio ciclo, veja, a Terra faz uma translação, né, em torno do Sol, então ela volta para o espaço, volta para o meio. O dia, ele amanhece, anoitece. Então, veja, tudo tem um eterno retorno. Então, se eu tenho uma pessoa que faleceu agora, que eu digo antes do Natal, chegou no Natal, o Natal passado ele estava comigo. Agora eu tenho uma data que no ano passado estava comigo. Então não houve o retorno. Eu não consegui retornar aquele período. Por quê? Porque ele não está aqui mais. Ele não está aqui mais, o que meu inconsciente está dizendo? Tem algo falhando aqui. Porque as memórias que eu tenho inconscientemente são sempre ele comigo nessa data. Então nessa data não está. É como se houvesse um bug mental. Dá aquele bug. O que está acontecendo? Veja, não tem. A falta é forte. E a dor, né, Simão? Veja, dor é a muito falta intensa, é forte. Né? Então, essa falta forte, o que acontece? A dor, o sofrimento. Vem o aniversário daquela pessoa. No aniversário passado, ela estava comigo. Eu estava com ela. Vem o Dia das Mães. Ou seja, todas aquelas datas rememorativas, veja, não são comemorativas, são rememorativas. Rememorar a maternidade, rememorar a paternidade, são rememorações. No segundo ano, aconteceu o Natal. O ano atrasado estava comigo, o ano passado não estava. Meu inconsciente está dizendo assim, está tendo um equilíbrio. Eu já tenho uma referência, várias referências com, uma sem. Vem o terceiro ano, várias referências com, 2 sem. Quer dizer, essa é a terceira sem. Quarto ano, 4 sem. Então, o meu campo emocional e mental vai trabalhando assim. É a realidade. É o que o pessoal chama de conformou-se. Não é. O tempo foi tirando do meu inconsciente e colocando para o meu consciente. Realidade. Então, aquilo que era dor passa a ser a falta saudade. Antes era a falta dor, rompimento. Agora é a falta saudade. Agora, o que é saudade? Saudade é querer fazer de novo aquilo que não se pode mais fazer. E é diferente de lembrança. Lembrança é o fato, mas não quero fazer de novo. Quando o fato é agradável, eu quero fazer novamente e não posso, é saudade. A saudade nunca pode ser suprida, porque é aquilo que eu não consigo fazer novamente. Então vai transformando de dor em saudade. Eu não posso fazer novamente. Eu não posso fazer novamente. E aquilo fica dentro da realidade. E aí o tempo vai transformando em razão. O que não diminui o amor, não diminui tristeza, no sentido de, quando me lembro eu fico triste. Mas antes eu ficava desesperado. Antes eu ficava com dor. Hoje eu fico com uma saudade triste. Gostaria que tivesse, sim. E aí passam 20 anos. Você olha e fala assim, se a minha mãe estivesse aqui, ela estaria com 140 anos. A gente sempre faz essa conta, né, Simão? Sempre, não né? estaria aqui.
Quer dizer que eu passei a amar menos a minha mãe? Não. É que a racionalidade sobrepõe. Nunca estaria aqui. Quando ela faleceu, a sensação que veio foi: tirou de mim. Depois que passou tanto tempo que eu faço associação que ela teria uma idade impossível, a sensação tirou de mim não acontece mais. A sensação passa a ser: ela não poderia estar aqui. Com 140 anos. Aí fala assim: então você esqueceu dela. Não, pelo contrário, lembro-me dela todos os dias. Mas a razão, o tempo, desenvolveu essa razão. E aí você não tem mais as dores, o sofrimento. E nem a saudade, você tem a lembrança. Me lembro, sim. Me lembro de quando criança, assim. Mas você não fala assim: ai, que vontade de fazer isso lá. Não. Você tá, aí vai sendo apaziguado, né? E por isso que o tempo é o senhor da razão. Então, o que eu falei, a cadeira ela fica vazia enquanto eu quero que a pessoa ocupe. Mas a partir do momento que eu deixei que a história ocupe, ela não está mais vazia. Simão, muito legal. E é um exercício de raciocínio, né? De boa vontade que a gente tem que ter com a gente mesmo para entender e praticar o que você está falando. Eu queria uma mensagem sua de Feliz Natal para todas as pessoas, uma reflexão sua. Veja, vou trazer uma ideia do campo religioso. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, narrando o nascimento de Jesus, capítulo 2, nós temos algo muito interessante. Os pastores estavam dormindo ao relento, e diz o texto que anjos apareceram aos pastores e disseram: eis que vos trago novas de grandes alegrias. Eis que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Jesus o Senhor. Essa frase, ela traz um elemento gramatical muito interessante. O verbo nascer é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Por exemplo, o verbo gostar é um verbo transitivo. Se eu digo assim: Leide, eu gosto, você vai me perguntar de quê? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento, porque senão ele não expressa a realidade. Lembrei das minhas aulas de português. Quando você fala nascer, eu digo assim: fulano nasceu. Acabou. Você não precisa de quê, de quem, de onde, de quem? Né? Não é complemento necessário para eu entender a ação. Entendi, nasceu. Agora veja como os anjos disseram: vos nasceu. Colocou uma transitividade indicativa no verbo, dizendo: olha, Jesus nasceu para vocês. Porque quando você nasceu, seu pai foi contar para os seus irmãos, para suas tias, sua mãe foi contar, ele contava assim: a Leide nasceu. Ele não diz assim: a Leide nasceu para vocês. Porque ninguém nasce para os outros, nasce para si. Mas quando foi narrar o nascimento de Jesus, disseram: vos nasceu. É a única pessoa que não nasceu para si. Nasceu para os outros. Então o Natal é um exercício de servir aos outros. Porque aquele que rememoramos o nascimento, nasceu para os outros. Então o Natal é um convite a sermos úteis, a nos disponibilizarmos, a servir. Então a mensagem é que pensemos que ninguém se sente pleno se ele não se sentir útil. Quando perdemos o senso de utilidade, nós perdemos o senso do gosto de viver. Então, que o Natal seja essa reafirmação de sermos úteis a todas as pessoas, de nos disponibilizarmos como o ser que é rememorado fez, nasceu para as outras pessoas. Então, que sejamos abertos às outras pessoas, não nos fechemos às outras pessoas, abramos para viver, para sentir a vida. E aí sim, a vida vai nos embalar, porque nós dissemos a ela: me embale e eu me joguei para você. Então, que nos abramos para viver e sejamos solidários, úteis a todas e quaisquer pessoas em todos e quaisquer momentos. Simão, muito obrigada pela conversa, né, bem inspiradora aqui. Um Feliz Natal para você, para sua família, para sua esposa, seus filhos, né, sua neta maravilhosa, sua nora. E que você possa voltar aqui
mais vezes em 2025. Muito obrigada. Não, em 2024 ainda vou voltar mais uma vez, né? Que na Estaremos próxima juntos semana na véspera do ano novo, né? aqui. Não, mas eu já tô falando 2025 porque assim, quero mais vezes, tá? Com alegria eu venho, sim. Para você também um Feliz Natal, para a família, para o Manuel, esse amigo que faz um tempinho que a gente não convive, mas ele me liga assim, de 15 em 15 dias ele me liga, então a gente está sempre conversando. E para os amigos aqui da Módulo e para as pessoas que estão conosco aqui hoje, nos ouvindo, nos assistindo, um Feliz Natal, um Natal abençoado, né? E não nos esqueçamos, abracemos a vida e nós seremos abraçados por ela. Essa foi a mensagem do Simão Pedro de Lima, que também é uma mensagem aqui da Módulo FM. A todos vocês um Feliz Natal, fiquem com Deus e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM. Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento. Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.